aí, pessoal? Hoje vamos falar então sobre o movimento circular uniforme. Então, fique ligado. E aí, pessoal? Então, hoje vamos falar aqui sobre esse tipo de movimento aqui, ó. Presta atenção que a gente está falando sobre um movimento circular uniforme. Ele é como se fosse o nosso movimento uniforme, tá? Lá do nosso MU, que a gente já trabalhava lá desde o início da cinemática. Então, esse cara tá dentro do movimento uniforme, tá ok? O movimento uniforme tem a característica de o quê? A velocidade, ela é constante, e também o que a gente pode falar? Que a aceleração, ela é nula, ela é igual a zero. Então, a gente vai trabalhar agora dentro do movimento circular. Bem, esse aqui seria mais ou menos o nosso desenho, né, demonstrando o nosso movimento circular. Um corpo que vai dar, por exemplo, uma volta completa numa circunferência. Aqui a gente tem a região do raio e tudo mais, né? Perfeito. Percebe uma coisa, que aqui a gente tem W e aqui a gente tem V. Esse V é a nossa velocidade escalar, né? Que a gente conheceu lá no movimento uniforme. Né? O nosso vetor é a nossa velocidade aqui que está tendo um certo deslocamento. Só que como é um movimento circular, essa velocidade é dada de um tipo de velocidade tangencial. Ela corta a nossa circunferência em linha reta, uma velocidade tangencial, perfeito? Já a velocidade W aqui, que a gente vai chamar, ela é a nossa velocidade angular. Ela segue a linha da trajetória circular, perfeito? Aqui a gente tem o raio, né, que é o raio de uma circunferência. Aqui a gente tem o nosso ângulo θ, formado entre, por exemplo, dois pontos. Poderia chamar aqui de ponto A e ponto B. E aqui a gente tem o ΔS, que seria realmente esse deslocamento escalar feito aqui de um ponto A até um ponto B, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem todas essas características. Agora, antes que eu apresente para você a equação da velocidade escalar e a equação da velocidade angular, é o seguinte, você tem que entender o que é o período. O período é chamado de t, e esse período ele é igual a 1 sobre a frequência, tá? A frequência de rotação completa. Esse período também é o tempo calculado para dar uma volta completa em uma circunferência. Então, repetindo, o período t é o tempo necessário para dar uma volta completa em uma circunferência. Tá ok? Então, esse é o conceito de período. E o período pode ser calculado sobre 1 sobre a frequência. A unidade do período geralmente é dada em segundos elevado a menos 1 ou hertz, né? Geralmente a gente trabalha a frequência como hertz, mas você tem que saber que hertz é igual a segundos elevado a menos 1. Beleza. Então bora lá então para a equação da velocidade escalar. Você já entende, né, desde lá do movimento uniforme, que a velocidade escalar é o quê? É ΔS sobre ΔT. Bem, esses dois cálculos aqui da velocidade é para dar uma volta completa em uma circunferência. Se eu quisesse calcular o comprimento de uma circunferência completa, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou colocar 2 vezes π, lembrando que esse π que eu vou colocar aqui na velocidade escalar é o π em valor numérico, seria o quê? 3,14 aproximadamente. Vezes o raio da minha circunferência. Então o raio aqui seria este valor. Então ΔS é o comprimento de uma circunferência completa, que é o quê? 2πr. 2πr é como você calcula o comprimento de uma circunferência completa. Dividido por quem? Pelo tempo, né? Seria o ΔT, o tempo que você vai levar para dar uma volta completa nessa circunferência. Então aqui você já entendeu que assim se calcula a velocidade escalar. Agora a velocidade angular, como que a gente pode calcular? A velocidade angular, ela se calcula como 2π sobre t. 2π, esse π que é calculado aqui, é o π em radiano. Por exemplo, você sabe que π é 180 graus. Vou até colocar aqui, ó. Π, né, em radianos, equivale a 180 graus. Como é uma volta completa na minha circunferência, é 2 vezes π. Pois 2 vezes π
vai dar uma volta completa, que é 360 graus, ok? Dividido pelo período gasto para dar uma volta completa nessa circunferência. Então, velocidade angular vai ser igual a 2π sobre t, ou 2π vezes f, né? É só você fazer a substituição aqui. Se você pega o f, passa para cá, e o t passa para cá, né? Invertendo, você vai ter aqui a substituição, que a gente pode escrever 2πf. Bem, para a gente poder finalizar essa aula e partir para os exercícios, o que eu posso escrever aqui também? Você percebe uma coisa, que 2π sobre t é igual aqui, ó, 2π sobre t. Então, a gente também pode criar uma comparação da velocidade escalar com a velocidade angular. E como é que a gente pode calcular isso aqui? Fazendo da seguinte maneira. Eu vou escrever velocidade é igual a 2π sobre t, a gente substitui por velocidade angular. Velocidade angular multiplicado por quem sobrou, pelo raio. Então, a gente também tem essa equação que relaciona, né, velocidade escalar com velocidade angular. Então, você entendeu o que é o movimento circular uniforme, entendeu a equação, né, e as unidades. Então, vamos agora para uma questão. E aí, pessoal? Então, voltamos aqui à questão. O FCE. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante. Se a velocidade é constante, então a gente está trabalhando com um movimento circular uniforme. Bem, de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de 0,5 metros. Então, deixe aqui grifado. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM, rotação por minuto. A velocidade é d, então ele quer saber que a velocidade é escalar, tá ok? Então ele quer saber essa velocidade aqui, ó, velocidade escalar. Seguinte, se você quiser tentar fazer essa questão, vou dar uma saidinha, dá uma pausa nesse vídeo, responde a questão e coloque aí nos comentários a sua resposta. Voltei. Se você então já pausou, já tentou responder, bora lá para a resolução agora da questão. Seguinte, a gente tem aqui que o diâmetro é 0,5 metros, mas sabemos que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2, tá? Isso é uma coisa, né, já clara pra gente. Então é o seguinte, então o valor do raio vai ser o quê? 0,5 dividido para 2, que é igual a 0,25 metros. Então tá aqui a primeira informação. Outra informação é o seguinte, a gente tem aqui 840 RPM, mas eu não quero em RPM essa unidade. Ou eu quero, né, em Hertz, ou então em segundos a menos 1. Para eu poder fazer essa transformação, aqui é rotação por minuto. Cada minuto, né, vai ter quantos segundos? 60 segundos. Então é só pegar 840 e dividir por 60. Então você vai ter o seguinte, que a frequência ela é igual a 840 dividido para 60. Você vai ter aqui que vai cortar, né? 0 com 0. 84 sobre 6 a gente vai ter 14 Hz, tá ok? Então aqui a informação que a gente precisava aqui para guardar. Beleza, agora é o seguinte, eu posso calcular a velocidade, eu tenho aqui ó, a frequência e tenho o raio. Bem, eu posso calcular aqui através dessa equação aqui, ó. Se eu só substituir o angular por 2π sobre t. Seguinte, bora lá colocar aqui ó, na questão. Velocidade é igual a 2πr vezes a frequência, né? 2πr vezes a frequência aqui. A nossa equação é tudo isso aí. Vamos colocar os valores? Velocidade é igual a 2π, eu vou deixar em π mesmo. O raio a gente tem aqui que é 0,25, e a frequência é 14 Hz. 14. Bem, se a gente fizer então a multiplicação aqui de 2 vezes 0,25 vezes 14, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade é igual a 7π.
Aí você está me perguntando aqui, professor, mas a gente tem ali, ó, a velocidade é igual a 7π, a gente já achou a resposta. Qual vai ser a unidade de medida? Velocidade é igual a 7π. Né? Eu deixei o π, não coloquei 3,14 para não dar um número quebrado. Vamos botar aí, 7π, tá bom já. A unidade vai ser o seguinte, 2 tem dimensão? Não tem. Π tem dimensão? Também não. Então vai ter a dimensão do 0,25 vezes o hertz. A unidade vai ser então aqui, ó, metro vezes hertz. Ou a gente pode escrever também de que maneira? Velocidade, 7π, metro dividido para segundo, né? Pois hertz não é segundos a menos 1? Segundos a menos 1, o segundo vai lá para baixo. Então aqui essa foi a nossa questão aqui, para a gente poder revisar esse conteúdo de movimento circular uniforme. Se você gostou da aula, deixe o seu like, que é muito importante para a gente, e também não esqueça de se inscrever no canal, tá ok? E também vai estar aí na descrição o link para acessar o nosso canal lá no Instagram, né? A nossa página do Instagram, que é o canal.deu.branco, tá? Lá eu estou colocando vários resumos e mais para frente eu vou preparar todos esses resumos para colocar também na plataforma do YouTube. Então até mais!